Puxa vida, que alegria estar aqui, apóstolo Paulo de Tarso, meus irmãos que acompanham esse vídeo. Me sinto muito honrado de participar com vocês e compartilhar alguma coisa dentro da minha impressão ou da minha expectativa acerca do que seria um toque de chofar, chamando a atenção para o tempo em que vivemos e apontando para os últimos dias, apontando para a implantação do reino do Senhor. Eu sou um apaixonado por escatologia bíblica. Há muitos anos eu acompanho, estudo, ouço, aprendo com homens e mulheres de Deus e tenho tido a minha maneira de enxergar, de compartilhar aquilo que eu creio, no momento em que há uma necessidade de nós revermos muitas coisas do que nós herdamos dos nossos pais na fé, os que estudaram lá há muitos anos atrás escatologia, porque é inegável que eles nos trouxeram estradas sólidas, nos trouxeram limites importantes para avaliarmos, mas é inegável o fato de que algumas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Se eles estivessem aqui, eles diriam que o arrebatamento já aconteceu, qualquer que seja a sua linha teológica acerca do arrebatamento. Não quero propor uma discussão teológica, mas sim eu quero refletir com você que nós vivemos um tempo muito diferente daquele que imaginávamos viver, um tempo em que nós percebemos claramente a mudança do mundo espiritual ao nosso redor. Nós temos ouvido muito acerca da expressão de fake news, e uns acusando os outros, né, de falsear a verdade ou de estar a serviço da mentira, usando mentiras para fazer valer a sua posição política, a sua posição ideológica, em muitos aspectos, até mesmo a sua posição doutrinária. Então, quando nós vemos tantas pessoas falando de mentira, e a mentira tão presente na fala de todos, ou de, se não todos, da maioria, né, nós temos que perceber que claramente o pai da mentira está avançando, como a Bíblia nos diz que aconteceria nos últimos dias, debaixo da permissão do Senhor, não como tomando posse plenamente, mas ele vai ter o direito de agir no nosso mundo. E independentemente de onde você acha que você estará, quando a plenitude da manifestação do reino do anticristo estiver estabelecida, o fato é que tudo que é anticristo está sendo cada vez mais manifesto, está sendo cada vez mais esparramado ao nosso redor, de uma maneira em muitos aspectos oficial, como políticas de governo de nações, como forma de divulgação de notícias de emissoras de televisão e até mesmo em alguns ministérios supostamente cristãos, supostamente bíblicos, supostamente seguidores de Jesus, o Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador. E isso também não nos deve impressionar, porque, na verdade, a palavra de Deus nos revela com muita clareza o fato de que nos últimos dias haveria falsos apóstolos. O Senhor Jesus deixou isso claro nas cartas às igrejas, em Apocalipse capítulo 2 e 3. Ele fala justamente de falsos judeus nas reuniões, não é isso? Se manifestando, explicitamente falsos apóstolos. Paulo alerta acerca de falsos mestres, falsos pastores que já estavam presentes no tempo da igreja no início e muito mais nos últimos dias, quando cada vez mais isso vai sendo manifesto. E aí eu vejo o sistema querendo chamar ou considerar todos de falsos, o que é uma aberração. Para haver os falsos tem que haver os verdadeiros, senão é impossível a gente chamar todos de falsos. E é claro que dentro da restauração do ministério apostólico, dos 5 ministérios, nos tempos em que vivemos, até que venha a perfeita estatura da igreja, até que nós possamos então estar transformados numa noiva perfeita, plenamente preparada para encontrar com o seu noivo, esses ofícios vão se manifestar. E porque o diabo conhece muito bem a Bíblia, ele então entra cada vez mais querendo lançar a pecha de falsos aos verdadeiros e de verdadeiros aos falsos. E a gente pode lembrar o profeta dizendo, ai daquele que chama o mal bom e o bom mal, e a gente vê como a inversão de tudo acontece de uma maneira clara nos nossos dias, e esta é uma tragédia da igreja.
Eu creio que, inclusive, é um dos motivos pelo qual Paulo profetiza em Tessalonicenses que virá a apostasia. Não manifestações de apostasia, como tivemos em muitos tempos na história da igreja, mas quando ele fala a apostasia, eu entendo que é uma manifestação nos últimos dias de a igreja estar fora de lugar, de a igreja estar confusa em muitos aspectos acerca de quem é, o que crê e a quem segue. Vivemos tempo em que seguidores, número de seguidores ou número de likes define alguém ser uma pessoa de referência ministerial. E eu lembro que, com certeza, Jesus ele teve muito menos seguidores do que Barrabás naquele momento crucial da história da humanidade. Então, não necessariamente ter um grande número de seguidores significa que a pessoa é confiável. Pode ser que simplesmente esteja dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, e esse não é o Evangelho da Verdade. O Evangelho da Verdade vai nos confrontar, o Evangelho da Verdade vai nos trazer arrependimento, o Evangelho da Verdade vai nos revelar quando precisamos alinhar e ajustar a nossa vida, se é que nascemos de novo, se é que efetivamente o Espírito Santo habita em nós, se é que efetivamente conhecemos a Palavra de Deus. Mas porque vivemos um tempo em que a maioria, talvez eu seja muito contundente, mas eu posso dizer que muitos cristãos, nascidos de novo há alguns anos, nunca leram a Bíblia uma única vez inteira de capa a capa, e que algumas dessas pessoas se tornam líderes, se tornam até mesmo pastores. Nós vemos a tragédia da mentira e do engano entrando, e o poder da verdade, como eu pus aqui nesta imagem para destacar, o poder da verdade é o poder que há na palavra de Deus. A verdade é aquela que está na Bíblia. Não é aquela que nós queremos que aconteça, não é aquela que nós queremos que exista, não é aquela que nós desejamos que Deus faça, mas é o que Ele disse que fará e o que Ele disse que não fará. Por um tempo na minha vida de executivo, eu trabalhei numa empresa que produzia documentos de segurança. E estudando um pouco sobre isso, lendo sobre isso, sempre é possível haver novas formas de falsificação, novas tecnologias, ainda mais no tempo em que vivemos, e chega a um ponto que empresas que precisam ter documentos de segurança percebem ser inviável a realização, a produção de documentos que sejam 100% seguros, porque as fraudes, as falsificações sempre crescem em sofisticação. Então a maneira de identificar o que é falso é conhecendo o verdadeiro. Os peritos, para identificar falsificações, eles não estudam as falsificações, mas eles conhecem perfeitamente e profundamente o verdadeiro e a verdade. Então, nos tempos em que vivemos, em que muitos irmãos em Cristo não conhecem a verdade, porque não conhecem a palavra de Deus, como identificarão o falso? Como encontrarão o falso apóstolo e o falso profeta e o falso pastor, se não conhecem a verdade? Basearão a sua maneira de fazer a análise no que é politicamente correto, o que na maioria das vezes é antibíblico. Jesus não veio para agradar a todos, ele veio para confrontar, ele veio para se entregar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E quando nós não entendemos que o Evangelho, primeiro ele confronta para que haja arrependimento, ele primeiro nos chama a uma transformação de vida, ele nos chama a abandonar as práticas antigas. Jesus chega a dizer que vai ocasionar conflitos na família, que nós vamos ter que mudar de turma, que nós temos que mudar com quem nos assentamos e com quem nos andamos, como Davi comenta com propriedade no Salmo 1. O Evangelho é um evangelho de confronto e transformação. E quanto mais o tempo se aproxima, nós podemos perceber que ensaios ecumênicos cada vez mais se levantam. E eu posso pensar que muitos irmãos vão abraçar a linha a unidade pelo amor, o amor a Deus, como se fosse algo bonito. E é bonito, parece algo que é agradável, mas na verdade é totalmente contrário, porque ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, o Cristo, o Filho. Então, como nós podemos, de alguma maneira, flexibilizar para ver uma unidade que negue a centralidade e a exclusividade de Jesus Cristo como o caminho ao Pai? Muitas religiões, muitas filosofias, muita gente falando em amor, mas o verdadeiro amor é o amor de Deus pela humanidade revelado na cruz de Jesus Cristo, o seu unigênito Filho sem pecado, debaixo ou sofrendo a maior injustiça que alguém já sofreu na história da humanidade, para se fazer justiça por nós.
Então, nesse tempo de falsidade, de mentira, de engano, de falsos líderes, falsos profetas, falsos apóstolos, falsa unidade religiosa global sendo proposta porque será estabelecida, porque a Bíblia diz em que esses homens e mulheres que rejeitam ao Senhor vão cumprir a sua palavra, cumprindo exatamente o que o Senhor nos revela que iria acontecer. Esse momento vai confrontar muitos cristãos que não conhecem a verdade, não aprofundaram na verdade. Talvez muitos não sejam nem mesmo convertidos, mas sejam apenas, entre muitas aspas, evangélicos. Então, o que eu quero trazer para você como uma reflexão, que eu quero destacar, chamar, convidar, propor? Precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer cada vez mais a palavra da verdade. Precisamos de unção do Espírito Santo para ler a palavra, meditar na palavra, perceber o avançado da hora, perceber o tempo em que vivemos, perceber que eventualmente temos que fazer algum ajuste no nosso entendimento de escatologia, do nosso entendimento acerca do arrebatamento da noiva. Nós precisamos ter a liberdade de conversar, de trocar experiências e ideias sem julgamento doutrinário, mas na busca de um entendimento comum, de um entendimento de unidade que somente é possível e pode ser estabelecido através de Jesus Cristo. Eu quero propor para a sua reflexão que é tempo de conhecermos a verdade. Sim, a verdade da palavra de Deus é aquela que nos traz libertação. A verdade de Jesus Cristo, o Filho. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E uma das manifestações de Jesus é que Ele é a verdade, além de ser o caminho e a vida. Meus queridos, eu quero convidar vocês a refletirem o quanto da palavra nós conhecemos, nós temos ensinado, nós temos compartilhado, nós temos aprofundado, quanto da palavra está em nós, porque nós precisamos manifestar o poder da verdade para rejeitar a mentira. Nós não vencemos a mentira com discussões, não vencemos a mentira com ações, não vencemos a mentira de nenhuma maneira que não seja pela exposição da verdade. E sabemos, inclusive, pela palavra que por um período de tempo, a mentira vencerá a verdade. O anticristo vai se estabelecer através de sinais e prodígios de mentira, que, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. Ele vai tomar o poder através de engano e, na verdade, ele está fazendo o quê? Está seguindo os passos de Satanás. Jesus o denunciou como o pai da mentira, mas ele disse que ele é o mentiroso e pai da mentira porque nunca se firmou na verdade, porque Satanás, ele mistura a verdade com a mentira. Aliás, foi assim que ele tentou Jesus. Satanás no deserto, vocês sabem, em um determinado momento ele pega a Bíblia e começa a pregar para Jesus, mentindo, pregando a Bíblia, que é exatamente o que nós vemos acontecer muitas vezes nos dias em que vivemos. Que o Senhor nos dê sabedoria, unção, graça e revelação, para que nesses dias possamos olhar o que está por trás das notícias, o que está por trás das agendas, o que está por trás dos propósitos aparentes que as pessoas nos apresentam como se fossem a verdade, porque nós vamos conhecer a verdade pelo Senhor. Que possamos abraçar a verdade, abraçar a Bíblia e aprofundar o nosso conhecimento, porque é necessário. Ainda mais nós que temos pessoas que de alguma maneira nos ouvem, temos a responsabilidade de ter o zelo naquilo que pregamos. Que Deus nos abençoe para que seja assim. Agradeço demais a oportunidade de estar com vocês nesse tempo, em nome de Jesus. יברך אדוני וישמרها, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, יישא אדוני פניו אליה וישם לה שלום.